Uma pessoa fica doente, então ela procura um médico para tratar a doença. Parece lógico, não? Mas há pouco tempo, coisa de 10 anos aí nos Estados Unidos e 2 anos aqui no Brasil, alguns médicos decidiram, de alguma forma, romper com essa prática considerada antiga. Esse grupo acredita que uma pessoa não é uma doença e que todas as peças que compõem esse indivíduo devem ser tratadas para evitar que uma doença apareça. É a medicina do estilo de vida. Assunto para conversar com o nutrólogo Sérgio Maia, que se junta a nós ao vivo. Boa tarde, Sérgio. Obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez aí na Rede Família. Muito bem. Ô Sérgio, todo profissional da saúde, tem um discurso afiado para falar sobre prevenção. Mas é mais do que isso, né? O que é a medicina do estilo de vida? O que significa medicina do estilo de vida? Olha, a medicina do estilo de vida é um conjunto de práticas que trazem ali recursos para o tratamento, a prevenção e até reversão das principais doenças que hoje matam a grande maioria das pessoas, né? Doenças como infarto, AVC, doenças cardiovasculares, né? Complicações de hipertensão, diabetes e até câncer, né? Podem ser sim tratadas e prevenidas com estilo de vida. E aí, lá nos Estados Unidos, a conjunção de alguns trabalhos científicos trouxe realmente práticas que são baseadas em 6 pilares: a alimentação, o movimento e a atividade física, o manejo e o controle do estresse, a higiene do sono, o controle e o abuso de substâncias tóxicas como o tabagismo, o alcoolismo e as relações saudáveis. Dentro disso, especialistas e profissionais da saúde conseguem conduzir mudanças comportamentais do paciente para realmente um equilíbrio e ali uma prevenção e promoção de saúde a médio, curto, médio e longo prazo. Quero que você me corrija se eu estiver errado, mas a minha percepção é de que o início de quase toda doença moderna nasce em algum processo de ansiedade, estresse. É por aí? Sim, sim. Hoje a gente vê e mais do que nunca, né? A gente tem aí a questão da pandemia aumentando muito esse contexto do estresse, né? Da sobrecarga que existe realmente nesse aspecto psicoemocional, né? Então a gente vê processos de envelhecimento precoce ou até, né, a manifestação primária aí de doenças relacionadas ao estilo de vida com sinais e sintomas ali de ansiedade, depressão, a labilidade emocional, e aí isso causar também outras complicações, né, como sobrepeso, obesidade, compulsões. Então, a gente tem sim, né, muitas doenças que têm esse início nessa raiz comportamental e tem a ver realmente com estresse e ansiedade. Agora, Sérgio, essa escolha profissional que você fez, ela é muito pessoal. Nós temos aqui aquele famoso antes e depois do seu processo. Como é que foi com você? Quando que você se olhou assim e disse, é a hora de promover alguma mudança? A gente sabe que tem um termo para isso, né? O day one. Quando foi o seu day one, o seu dia 1, quando você decidiu mudar? Eu acho que tem o dia 1 de quando eu tentei começar e o dia 1 de realmente quando eu decidi mudar. Né? O dia 1, quando eu tentei começar, eu acho que eu nem lembro, né? Porque eu sempre fui uma criança gordinha, uma adolescente que ali, né, tinha um pouquinho de sobrepeso. Depois que eu entrei na faculdade, muitas coisas me trouxeram ali, né, muito estresse, muita ansiedade, e por volta mais ou menos do 5º ano da faculdade, eu tive uma depressão e associada a uma ansiedade muito grande, o que me trouxe uma compulsão alimentar muito grande, né? Naquela época, os meus hábitos de vida não eram muito bons e isso é uma prevalência dentro da comunidade médica, né? Nós trabalhamos com tratamento, cura de doenças, né? Trazemos saúde para o paciente, mas a grande maioria dos médicos não se cuidam, né? Não se alimentam bem, não praticam atividade física, e com todo esse contexto eu cheguei a 120 quilos, né? Isso eu estava no 5º ano da faculdade. E aí fui procurar, né, alternativas ali, recursos dentro da medicina, profissionais realmente que pudessem me ajudar. Fui até um psiquiatra que me passou um ansiolítico, antidepressivo, eu já estava com problemas com insônia, me passou um remédio para dormir, mas aquilo não estava resolvendo a minha situação metabólica, né? Meus exames
de colesterol, glicemia, eu já estava fazendo pico hipertensivo e com menos de 30 anos de idade. Foi aí que eu fui no endócrino, né, no endocrinologista da via tradicional, me passou uma série de medicações, entre diuréticos, laxantes, anorexígenos. Eu até, né, conseguia emagrecer um pouco, mas ficava naquele eterno, né, naquele efeito sanfona rebote. Foi aí que, numa das consultas, depois de tentativas ali frustradas de emagrecimento, essa médica chegou para mim e falou: olha, não é que eu não queira falar, mas engorda 10 quilos e faz uma cirurgia bariátrica. E eu falei: poxa, mas será que eu cheguei nesse ponto de ter que fazer uma cirurgia que é indicada em uma obesidade mórbida simplesmente porque eu não consigo emagrecer, né? Eu não consigo mudar ali a minha conduta e meu estilo de vida? Foi aí que eu levei um choque e falei: não, né? Eu preciso fazer por mim. E realmente comecei a estudar um pouco sobre alimentação, coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Aprende muito pouco, aprender um pouco sobre nutrição, aprender um pouco sobre atividade física, sobre questões metabólicas, muito além do que disfunções e doenças. E aí eu fui caminhando para poder estudar um pouco mais sobre essa medicina encantadora que é a medicina do estilo de vida. Tudo bem. Ô Sérgio, quando você começa a falar, você sabe, começa a pipocar de mensagem, não é? Até porque esse assunto ele é muito importante. A gente está recebendo várias perguntas aqui de telespectadores do Brasil todo. Eu queria então pedir a gentileza de você ser bem objetivo nas respostas para a gente começar a atender o maior número de pessoas a partir de agora, tá? Vamos começar. Ó, a Sueli é de Aracaju. Ela falou que tem ansiedade e ela toma sibutramina, só que acompanhada pela endocrinologista. Ela quer saber como que ela faz para perder peso sem tomar essa droga. Olha, os anorexígenos, eles têm a indicação bem pontual. Os endocrinologistas, né, acabam prescrevendo numa maior quantidade do que eu, que gosto de trabalhar mais com a questão da alimentação, né? Avaliar todo o contexto do estilo de vida é muito importante. A medicação, ela pode ser, sim, interessante, mas como uma muleta, como um turbo. A base realmente é o estilo de vida. Então, passar com um nutricionista, passar com um nutrólogo, né, passar com um preparador físico para poder alinhar tudo isso e realmente traçar algum planejamento comportamental com relação ao estilo de vida dela é muito importante para poder favorecer esse emagrecimento de forma saudável. Tudo bem. O Rael é de Hortolândia e ele faz aquela coisa categórica que todo mundo faz. Ele diz o seguinte: não consigo perder peso. Todo mundo consegue, Sérgio, ou tem realmente alguém que não vai conseguir? Olha, existem algumas situações metabólicas, como problemas na tireoide, resistência insulínica, que é a pré-diabetes, né? Que realmente podem trazer ali uma dificuldade realmente na perda de peso. E alguns outros aspectos também que envolvem até a questão da informação, né? Eu pego muito paciente aqui que fala: poxa, doutor, mas eu achava que eu estava comendo saudável, né? O que é saudável? O que é saudável para você? Porque não existe a melhor dieta, o melhor tratamento. Existe aquilo que pode ser feito personalizado para você, né? A gente tem as questões genéticas e o biotipo também, mas é possível sim qualquer pessoa conseguir ter um processo de emagrecimento saudável, desde que sendo feito com um bom acompanhamento e um acompanhamento personalizado. Muito bem. Ó, a Aline Ribeiro, ela é de Joinville, Santa Catarina. Tá fazendo uma friaca lá. Ela gostaria de saber o seguinte: quais são os alimentos aí que são prejudiciais para quem quer emagrecer? Tem aqui as medidas, digamos assim, dela. Eu não sei se pertence a ela ou não, mas ao mesmo tempo a gente já responde essa pessoa. Ela fala que ela está com 145 quilos e tem 1,59 de altura e apenas 28 anos. Ela está falando que não está fácil para fazer dietas. Dá para começar, né, doutor? Essa paciente aí, ela tem um processo de obesidade aí, através, né, da classificação de IMC, em que a gente vê o peso e a altura, e é importante a gente poder conseguir entender qual é a rotina alimentar desse paciente. A gente já fez um programa falando sobre os vícios alimentares e um dos grandes vilões é o açúcar e a farinha branca, né? Seguido de gorduras trans, gorduras hidrogenadas e também o consumo excessivo de gorduras saturadas, que também cursam como um dos alimentos mais prejudiciais aí para o processo de sobrepeso e obesidade, dificultando realmente esse processo de emagrecimento.
Essa paciente ela tem que ser avaliada profundamente para ver se existe alguma questão hormonal, metabólica e se também cabe o uso de algum tipo de medicação para poder auxiliar ela nessa perda de peso, mas é um tipo de paciente que precisa ser acompanhado de uma forma mais intensiva, não uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, mas até acompanhamentos semanais, quinzenais aí de um nutricionista ou de um médico. Tem uma pergunta de Pedregulho, São Paulo, que se junta a uma outra questão, porque essas duas pessoas têm diabetes. Ela diz o seguinte, um relato que eu acho que representa muitas pessoas que estão nos vendo agora. Tenho diabetes tipo 2, câncer de mama há 3 anos, uma prótese no joelho direito e não consigo fazer caminhadas, porque o esquerdo acaba depois doendo muito. Ela tem 66 anos e tem um comércio que está de porta fechada desde o dia 20 de março, sem entrar nenhum centavo. Imagina a ansiedade aí lá nas alturas, né? Ela está em casa e comendo de tudo, apavorada. Ela falou que já foi na endocrinologista, mas ela quer que a pessoa caminhe, ela quer que essa pessoa caminhe e ela não consegue porque tem outras dores. Nesse caso, Sérgio, é possível fazer alguma coisa só com a alimentação? Com certeza, né? O principal, a gente fala que 70% do caminho do emagrecimento está realmente na alimentação. E a gente parar de entender que muitas vezes dieta, restrição, gera um bloqueio muito grande, porque a grande maioria das pessoas tem um repertório de vida de prazer, amor, né, conforto pela comida. E aí toda vez que a gente restringe esses sentimentos. E numa situação de vulnerabilidade, de estresse, a pessoa ela vai desenvolver compulsões alimentares. Então, uma alimentação mais inclusiva, né? O que essa paciente ela consegue incluir de saudável dentro da alimentação? Porque a partir do momento que você inclui ali alimentos saudáveis como frutas, verduras, legumes, alimentos naturais, alimentos vegetais, né? Aquilo que é ingrediente, aquilo que não é produto, retira industrializados, né? Começa a descascar os alimentos e não tirar da caixinha, isso é muito importante. E uma dica muito boa, eu acabei de postar essa semana um processo de emagrecimento com yoga, com alongamento, né? Se ela tem todas essas restrições, um simples alongamento já vai ajudar muito na quantidade de movimento que ela precisa mínimo para poder ter realmente saúde, bem-estar e favorecer esse emagrecimento. O tempo está acabando, tem mais 2 perguntinhas, Sérgio, vamos tentar responder. Eu estou meio que juntando os papos que estão chegando aqui, são muitas mensagens, eu acho que a gente consegue atender o maior número de pessoas assim. A Maria Natalice, por exemplo, traz uma dúvida, ela é aqui de Limeira, fala o seguinte, ela diz que ela perde medida, mas ela não perde peso, se tudo bem emagrecer dessa forma ou não. Olha, com certeza, a composição corporal não é só peso, tá? Peso de balança. A gente tem o componente da massa muscular e do peso de gordura e até as retenções hídricas. Então, é muito importante a gente se aprofundar numa avaliação de porcentagem de gordura, que é diferente do peso bruto, né? Do peso, do valor cheio. Então, é possível sim você, né, ter esse processo de emagrecimento, não sendo com uma diminuição de peso, e sim de porcentagem de gordura. Sim. A última pergunta é da Maria Vitória. Ela gostaria de saber se é normal uma criança de 11 anos estar pesando quase 80 quilos. Olha, pelo IMC aí, e dependendo da altura, realmente essa criança já está no caminho ali de sobrepeso e obesidade. Por isso é muito importante a gente poder avaliar, porque hoje a gente tem uma educação alimentar muito ruim, né? Então, a geração dos nossos avós, nossos pais até comiam comida de verdade, passaram por essa geração do consumo do açúcar, da farinha branca e do industrializado. E aí essa criança, ela nasce nesse contexto. Então, o sobrepeso e a obesidade em crianças e adolescentes aumentou muito, e é muito importante a gente poder avaliar aí com um nutricionista, um pediatra ou um especialista que consiga auxiliar nesse processo de emagrecimento dessa criança também. Entrevista, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Até uma próxima oportunidade.